O Cerrado ocupa 25% do território brasileiro e é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando milhares de espécies de plantas nativas. Infelizmente, toda essa riqueza está ameaçada e faz-se urgente a busca por estratégias para preservar a diversidade biológica desse bioma. Recursos genéticos vegetais e conservação do Cerrado é o tema de hoje do Viver Ciência. O Cerrado, hoje, a gente tem um bom levantamento do número de espécies, que se aproxima a 12 mil espécies de plantas descritas. Todavia, existem muitas plantas ainda que não foram descritas, então não fazem parte dessa lista. E a gente tem muitas espécies conhecidas do Cerrado. Na alimentação, eu acho que são espécies que são popularmente mais conhecidas, como o piqui, baru, buriti, são espécies que ocorrem no Cerrado Araticum, mangaba, cagaita. Então, as espécies frutíferas, até por serem alimentícias, são as espécies popularmente mais conhecidas. A principal ameaça ao Cerrado é a expansão da fronteira agrícola, o avanço das atividades agropecuárias sobre o meio natural. Soma-se a isso o baixo número de unidades de conservação desse bioma. Isso também se torna uma ameaça, uma vez que a gente não tem áreas oficialmente protegidas desse bioma, e a cada ano mais desmatamento. A gente tem de 2013 a 2015 um aumento em 5 vezes a velocidade de desmatamento do bioma. A degradação do Cerrado produz graves consequências ambientais, como a destruição de mananciais. Além disso, os impactos sociais são preocupantes. As populações ribeirinhas, os quilombolas, os indígenas, sofrem diretamente com a perda dessa vegetação em grande escala, porque elas vivem dessa vegetação. Então é a própria preservação da biodiversidade para a gente continuar respirando, alimentando, mas também a população local que vive do extrativismo dessas plantas ao longo de toda a distribuição do Cerrado. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre recursos genéticos vegetais e conservação do Cerrado. Vamos apresentar então os nossos convidados. Ronaldo Veloso Naves, que é doutor em produção vegetal e professor da Escola de Agronomia da UFG, e Tânia Nascimento Soares, que é doutora em agronomia e professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Bem-vindos ao Viver Ciência. Olá, obrigado. Olá, Divino, obrigada. Obrigado pela presença. A gente começa o nosso bate-papo com as dúvidas do público. Vamos ver a primeira pergunta na tela. Olá, meu nome é Átila. Eu li outro dia que o Cerrado é considerado um importante hotspot. O que é isso? Oi, Átila. Hotspot é um ponto quente, traduzindo literalmente do inglês, mas é um ponto quente para conservação. Em 2000, um grupo de pesquisadores publicou um artigo que considerou o Cerrado como um dos pontos quentes para conservação mundial. E essa designação foi devida a alto endemismo de plantas que o Cerrado possui e a alta taxa de ameaça que o bioma tem. Então, um hotspot para conservação, na verdade, não é um prêmio, e sim um alerta para que a gente deva conservar esse ambiente com um nível de prioridade muito alto. Ok, próxima pergunta. Olá, eu sou o Edilson e gostaria de saber se é verdade que as queimadas ajudam a preservar o Cerrado. Edilson, tudo bem, Edilson? Veja bem, as queimadas já tiveram um importante papel no ciclo do Cerrado, isso até 50 anos atrás. Hoje elas não têm, quer dizer, a queimada em si libera nutrientes, como o potássio, por exemplo, e num primeiro momento isso é bom para as plantas, mas num segundo momento leva à depauperação, ou seja, hoje não tem sentido nenhum o fogo, e tem que ter uma preocupação muito grande com o manejo da matéria orgânica, e esse manejo da matéria orgânica é incompatível com o fogo. O fogo estaria restrito às áreas nativas. Então não é verdade.
Não. Ok, mais uma pergunta na tela. Olá, meu nome é Lucinda. Eu gostaria de saber quais são os outros potenciais das plantas dos cerrados além do alimentício. Oi, Lucinda. As plantas do cerrado apresentam vários potenciais de uso. A gente conhece mais o alimentício, que é o que a gente usa mais aqui na nossa região. Mas a verdade é que as plantas do cerrado têm potenciais de uso como o medicinal, que é muito realizado pelas populações nativas daqui do cerrado. Algumas plantas têm alto potencial comprovado cientificamente com o uso medicinal, além da sua participação em programas de reflorestamento também, que é muito importante, construção civil, construção de móveis, enfim. O cerrado tem plantas com vários tipos de uso potenciais, basta a gente conhecer. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. Olha só o que vem por aí. Ainda hoje, você vai conhecer uma pesquisa da UFG que visa conservar as características genéticas das árvores frutíferas do Cerrado. E no quadro Casulo de Ideias, Luiz Felipe e Francisco falam sobre a importância de se preservar o bioma. Porque lá vivem muitos animais, plantas e não querem ser destruídas no seu habitat. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre recursos genéticos vegetais e conservação do cerrado. Nossos convidados são os professores da UFG Ronaldo Naves e Tânia Soares. Além das atividades agropecuárias, o extrativismo irregular ou ilegal também representa uma ameaça à biodiversidade do cerrado. Por isso, pesquisadores da Escola de Agronomia da UFG criaram um núcleo de excelência em recursos genéticos vegetais desse bioma, uma coleção de árvores frutíferas com vistas a preservar as características originais de várias espécies. Vamos conferir a reportagem. Cagaita, mangaba, baru, cajuzinho e, claro, pequi. No pomar da Escola de Agronomia da UFG há várias frutas do cerrado. Em comum, elas têm o apelo popular e de mercado. E os pesquisadores estão estudando a produção controlada dessas árvores frutíferas para que elas possam ser cultivadas em diferentes espaços. Isso porque hoje todo o consumo que nós temos ele é baseado em extrativismo. E isso, do ponto de vista de conservação, é um tanto perigoso, porque se os frutos são colhidos na natureza e, portanto, há uma restrição à dispersão desses frutos, mesmo naqueles ambientes que estão protegidos, né, de lavouras ou de gado, por exemplo, pode ocorrer de já não ter a renovação das populações de plantas e, com o tempo, essas populações se tornarem inviáveis. A domesticação é um processo lento e trabalhoso, mas algumas espécies têm se mostrado mais adaptáveis em determinados aspectos. É o caso da mangaba e do baru. Por exemplo, a parte de propagação ela é mais fácil e até o tempo que se leva para essas plantas começarem a produzir não é tão demorado como, por exemplo, o piqui, que é uma planta que, embora seja a mais importante, mais chamativa do cerrado, ela tem várias dificuldades. Uma delas é o tempo necessário para o início da produção. Nos últimos anos, as espécies frutíferas do cerrado vêm ganhando maior destaque, conquistando paladares e evidenciando seu potencial econômico. Por isso, há um esforço de diversas instituições no sentido de traçar estratégias para conservar essas árvores. Para isso, o essencial, de novo, é conhecer a variabilidade genética presente nessas espécies, saber como ela está distribuída no espaço, para que se possa planejar ações mais eficientes de conservação. Seja a conservação que a gente chama in situ, ou seja, em reservas, que é a principal forma de conservação de espécies nativas, seja para coletar materiais prioritários para fazer coleções como as que nós temos aqui na universidade. Professora Tânia, dá um exemplo para a gente de como pode ocorrer essa perda da variabilidade genética. Pois é, Divino. É importante a gente falar de variabilidade genética porque
a variabilidade genética, às vezes, ela é negligenciada na conservação da biodiversidade. E ela tem dois componentes principais. O primeiro componente é número de genes e o segundo componente é quantidade desses genes. Então, as populações que vão ficando muito pequenas, perdem muitos indivíduos e vão ficando com um número de população muito pequenas, elas acabam perdendo variabilidade. E se elas estão isoladas, reproduzindo só dentro delas, acaba que aquela variabilidade genética é perdida e dificilmente ela é reposta. Então, o isolamento que a gente vê em ambientes fragmentados do cerrado faz com que populações tenham uma diversidade genética muito diminuída, como a gente observa em algumas das frutíferas que a gente vê. E a gente está falando de quais características, professora? O sabor é uma delas? Na verdade, os estudos que a gente faz ainda não medem questões de uso da planta, né? Vamos dizer assim, se ela vai ter um potencial de sabor melhor, de coloração melhor. Na verdade, nós ainda nem estamos nesse ponto. Nós estamos estudando a distribuição da variabilidade genética em populações do cerrado e não necessariamente essa variabilidade genética tem a ver com o uso. Ela tem a ver com a capacidade da planta em responder às pressões ambientais que ela sofre no seu ambiente. Então, é um estudo mais basal para a gente entender como é que está a saúde genética das plantas antes da gente poder, de fato, utilizar racionalmente esse recurso genético. Professor Ronaldo, essa coleção de frutíferas que vocês têm na Escola de Agronomia, ela é representativa das espécies nativas que a gente tem no Cerrado? Não. Ela é uma importante coleção representativa das principais espécies frutíferas nativas, mas tem que ser expandida para outras espécies que também são importantes, porque essa questão da mais importante, ela é relativa num dado momento. Nós temos o piqui como um representante das terras altas e o buriti como um representante das terras úmidas, vamos dizer assim, como a gente chama de mais importante. Mas, na verdade, nós temos toda uma gama, existe toda uma quantidade de frutíferas nativas, aí acima de 50 espécies, que são possíveis de serem utilizadas, e nós temos alguma coisa como 6 ou 7 espécies armazenadas, embora hoje as consideradas mais importantes, essas que estão nas coleções. Professor Otânia, a gente pode dizer que vocês têm uma espécie de banco genético das frutíferas do Cerrado? Então, esses estudos com frutíferas do Cerrado foram iniciados lá em 1995 com a iniciativa do professor Ronaldo em parceria com o professor Lázaro Chaves. E desde então, todos os indivíduos que a gente coletou para fazer os estudos genéticos deles, das populações e tal, a gente tem guardado tecido foliar desse material nos nossos freezers no laboratório e DNA também guardado. Para que isso é interessante? Porque as metodologias, elas estão constantemente modificando, evoluindo e melhorando. E aí, às vezes, uma população que a gente coletou há 10 anos atrás, hoje a gente está conseguindo estudar aquela mesma população com uma metodologia diferente. Por ter guardado esse material no laboratório, a gente conseguiu acompanhar a evolução das tecnologias genéticas de estudo. E isso causa uma economia de recursos, porque a gente não precisa fazer novas coletas. Professor Ronaldo, é possível fazer aí o melhoramento genético dessas espécies para que elas se adaptem a outros solos, outros climas? É perfeitamente possível. Isso a gente tem exemplo na literatura e tem exemplo de outras espécies que foram domesticadas ao longo do tempo e hoje são espécies importantes, inclusive aqui no Brasil, como o eucalipto e muitas outras espécies. Acontece que, no caso específico das espécies nativas do Cerrado, nós temos que aumentar o nível de conhecimento para que, num primeiro momento, nós evitemos exatamente o que a colega falou, a questão da erosão genética, evitemos que nós percamos muitos materiais antes que a gente possa conhecer, inclusive. E, lógico que pensando, como foi dito, em alguns pequenos cultivos para reduzir a pressão sobre o extrativismo, porque hoje, como já foi dito também, todo o material de frutos coletados são extrativistas, e isso não é bom.
nós temos que reduzir essa pressão extrativista. Agora, existe um risco de cultivos grandes. Nós temos que iniciar com cultivos menores, mais diversificados, dentro de um modelo um pouco diferente, para que a gente possa reduzir um pouco essa pressão sobre as espécies nativas. Ok, o Viver Ciência faz agora mais um intervalo rapidinho. Continue com a gente. Fique ligado, o Viver Ciência volta já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Viver Ciência, hoje falando sobre recursos genéticos vegetais e conservação do cerrado. As crianças têm papel fundamental na manutenção do cerrado. Elas são importantes agentes multiplicadores de conscientização e ajudam a puxar a orelha dos adultos quando necessário. Nós batemos um papo com o Francisco e o Luiz Felipe sobre as espécies típicas do cerrado e a sua importância, e a importância da sua conservação, da sua preservação. Vamos conferir. Casulo de 10 no ar. Meu nome é Francisco, tenho 7 anos. Meu nome é Luiz Felipe, eu tenho 7 anos. Francisco, como que é a vegetação de Goiás? Cerrado. Cerrado. E quais que são as características das árvores, da vegetação do cerrado? Os galhos das árvores são meio tortos e muitas raízes são bem grandes. O que a árvore traz de bom pra gente? Frutos, sombra. As árvores purificam o nosso ar. Se cortar todas as árvores, a única coisa que a gente vai fazer é expirando fumaça, ar com insetos nocivos para nós e muitos outros tipos de sujeira. E também dá abrigo de passarinhos. Vou te falar algumas plantas, algumas espécies, e você vai me dizer se elas são típicas do cerrado. Beleza? Ipi? Sim. O piqui? Aqui de Goiás. De Goiás? Você gosta de piqui? Não? Não. Você não é goiano, não? Sou. Uva? Acho que não. Mangaba? Cerrado. Cagaita? Sei lá o que é isso. Você já plantou alguma árvore? Não. Não? Nem planta? Planta sim. De goiabada. De goiabada? Uma planta da goiabada? Coisa boa. Me dá uma muda. Francisco, você acha que é importante preservar o cerrado? Sim, muito importante. Por quê? Porque lá vivem muitos animais, plantas e não querem ser destruídas no seu habitat. Professor Ronaldo, o Luiz Felipe e o Francisco citaram aí as frutas, abrigo para passarinho, a questão da sombra, mas a importância das árvores vai muito além, Elas participam, por exemplo, do ciclo hidrológico. As árvores do cerrado têm um fator preponderante, inclusive sobre a movimentação da água em todo o ambiente. Nós estamos vivendo isso nesse momento, aonde as suas raízes profundas, como foi dito por eles, conseguem retirar água em profundidade e trazer essa água para o meio externo e para a atmosfera. Isso é muito importante, essa movimentação do ciclo, e a prova dessa questão está, por exemplo, que as árvores, em plena época seca, nós temos 2 estações muito definidas no cerrado, isso é normal, um período chuvoso e um período seco, e dentro do período seco,
essas árvores, elas conseguem, a maioria cai as suas folhas, emitem novas flores, emitem folhas e muitas chegam a emitir frutos. A cagaeta, como foi citado, ela chega às vezes a produzir frutos sem a participação das chuvas. É lógico que as chuvas virão mais na frente, como estão chegando agora no mês de outubro de 2017, mas a questão é que existe um período muito seco onde toda a superfície ocupada por gramíneas praticamente não morre, mas fica numa dormência. E aí elas não conseguem mais retirar água do solo simplesmente porque não tem. Agora, em profundidade existe essa água e essas árvores têm raiz profunda e conseguem retirar essa água de baixo e colocá-la na atmosfera. Professores, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero terminar fazendo uma pergunta aí para vocês dois. Qual que é o panorama atual de devastação do Cerrado e o que nós precisamos fazer para preservar esse bioma, que é tão importante? Bom, algumas pesquisas indicam que cerca de metade do bioma cerrado já foi devastado. Então, assim, isso não é um número muito acertado, mas é cerca de 50% do bioma devastado e pouca coisa está em unidades de conservação, cerca de 8%. O que nós podemos fazer, Divino, é conhecer. Nós temos que continuar apoiando as pesquisas sobre a biodiversidade do Cerrado. Neste dia 25 de outubro de 2017, nós vamos ter o Dia C da Ciência, que todos os pesquisadores do Brasil vão mostrar a importância da pesquisa para a nossa sociedade. E o Viver Ciência vai acompanhar o Dia C da Ciência, claro. Exatamente. Então, é isso aí, conhecer para conservar. Ratifica, professor Ronaldo? Muito importante. Eu penso que esse slogan é fundamental. Nós temos que ter a humildade de conhecer, assim como tentamos conhecer muita coisa exótica que é importante e são importantes na linha da agricultura, mas nós não podemos de forma nenhuma desprezar toda essa grande diversidade nativa que existe aqui no Cerrado. E por muito tempo ela foi relegada a um plano não adequado. Ok, assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Ronaldo Naves, muito obrigado pela participação no nosso programa. Obrigado também pelo poder estar participando desse programa. Professora Tânia Soares, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanha. Em breve, esse episódio vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Comenta lá, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau.